Estou lembrando aqui da citação do Áureo Corrá, que ele falou assim: poxa, o Wagner é o cabeça de elefante, é a cabeça de Ganesha, de tanta memória que ele tem, né? Para as pessoas que não teve esse privilégio, vamos chamar assim, de fazer um curso pré-reencarnatório para ter a memória que você tem, fala para a gente como é que é a forma que você estuda os livros, o que você recomendaria se as pessoas estudarem livros como o Bhagavad Gita, o Upanishads, o Autobiografia de Yogi, como é que a gente pode desenvolver um pouco dessa sintonia, né? O primeiro ponto é você gostar do que você está lendo, porque aí você memoriza mais porque você gosta. Segundo, manter a mente no momento presente. Porque às vezes a pessoa está lendo e parte da mente dela, isso é igual você tá num site e deixa baixando algo concomitante no outro, quer dizer, está dividido. Então é o seguinte, eu estou aqui, estou lendo, o meu momento presente eu estou dentro da leitura, eu mergulho naquilo, não deixo minha mente, então isso grava melhor para mim. O que o Samuel está falando, pessoal, existe nos chamados cursos pré-reencarnatórios ou intermissivos, onde pessoas vão trabalhar com determinadas áreas aqui na Terra. Quando encarnadas, elas se preparam antes lá, e é claro, para se preparar, elas deixaram de fazer várias outras coisas de lazer do lado de lá e foram aprofundar. Então, por isso que não tem muita gente Foi ralando, tirando folga para poder fazer estudos mais específicos, né? Então, dentre, vamos chamar essa formação extrafísica para trazer o valor para cá, porque você reencarna, o cérebro é novo no corpo, ele não acessa o que está no seu corpo mental, mas ao longo da vida aquilo vai emergindo e o impulso surge e te direciona para aquilo que você buscou lá. É claro que tem mil coisas que podem atrapalhar, desviar a pessoa da rota, mas quando ela vem com força, ela sabe por onde ela vai, não há nenhuma faculdade que possa dar isso para ela, nenhum grupo da Terra, nenhum, tá? É algo dela e os mentores que investiram esse trabalho nela. Então tem um curso que é feito lá, assim como, por exemplo, curso de para-chakras, para ativar os chakras do corpo sutil, para quando você descer, causar uma pulsação dentro dos chakras do duplo etérico aqui, para haver uma certa melhoria parapsíquica, porque você vai trabalhar com aquilo, você tem que estar percebendo, né? Existe o estudo das saídas do corpo, lá do plano astral para o plano mental, para quando você descer para cá, trabalhar com projeção daqui para lá. Muita gente não sabe disso, né? E essa formação existe. E tem lá, Samuel, um curso de memorização. Agora, você vai morrer de rir do paradoxo. Eu sei que eu fiz esse curso, é uma coisa que eu tenho aqui dentro, mas eu não lembro como é que era o curso, não lembro como é que era. Eu fiz um curso de memorização que eu não lembro, entendeu o paradoxo? Eu só sei que deu efeito. Eu sempre tive uma memória muito boa desde pequeno, e o que aconteceu? Com o passar dos anos, a minha memória não foi diminuindo, ela foi aumentando, cara, e hoje está muito mais do que anos atrás, e cada vez mais. Eu não sei o que eu fiz lá, o que fizeram comigo, que eu acabei... Isso para mim, na área que eu trabalho, de esclarecimento desses temas, é muito útil, porque me permite correlacionar literatura, áreas, e de mente aberta, porque eu leio de tudo, e não estou encabrestado dentro de uma área só, igual você e tantos outros, a gente vai somando, e como eu tenho essa boa memória, eu posso somar autores diferentes, área diferente, e achar um ponto em comum dando embasamento. A gente estava contando a história do Upanishad, do Paul Brunton, isso pode ser na área da saída do corpo, os autores, os chakras, tanta coisa, ajuda muito. Agora, um alerta. Existem alguns grupos, né, e isso eu vi várias vezes, em que as pessoas ficavam cobrando curso pré-reencarnatório do outro, cara. Tipo assim, Samuel, você tem curso pré-reencarnatório, cara, você não pode sair dessa linha que você vai estar desviado da programação existencial, ou seja, as pessoas acham que a programação existencial é o grupo dela. Não, é a missão geral do que você veio fazer com o teu processo. Você pode fazer ali ou fora, mas dentro de um grupo, quando você sai, as pessoas sempre dizem que você está desviado. Por exemplo, você está num grupo cristão, se você saiu, foi o demônio que te tirou. Você está num grupo ocultista, foi o mago trevoso que te levou. Está num grupo budista, foi o demônio do ego que te levou. Está num grupo de conscienciologia, está desviado da Proex. Então, os grupos, eles são radicais, às vezes eu vi isso num monte, e você pode fazer o que você veio fazer com um grupo ou sem grupo, desde que você faça. E você vê claramente quando a pessoa está dentro da vibe dela, quando você vê ela ser apaixonada pelo que ela faz, ela tem tesão no que ela faz, brilho no olho, ela não é teórica. E o que eu descobri? Um monte de teórico que não lembra nem a programação dele, quer julgar a programação do outro, e fica cobrando. E outra, olha o ego. Você sabe aquele fulano ali, ou a população não tem curso pré-reencarnatório, por isso não estuda os nossos temas. Conversa fiadíssima, é bom falar isso, claro. Eu não estou falando de X ou Y, estou falando de algo
que acontece em grupos, né? E o próprio Samuel trabalha hoje, ele trabalha por ele mesmo, está fazendo o trabalho dele lindo, ele não está aqui ou ali, ele está em tudo e mantendo a identidade. Agora, se o Samuel participa de um grupo e sai para fazer esse trabalho, vão dizer que ele está desviado. Então, esse negócio de desviado é uma coisa, cara, que é muito radicalismo de grupo. Agora, é diferente quando você vem para fazer a sua tarefa e você desvia por outros motivos e não cumpre o que você veio fazer. Aí sim, mas quem é o outro de fora que vai poder ficar julgando sua programação existencial? Uhum. E outra, né? A gente pode ter uma programação essencial e no decorrer da vida ela pode mudar, ampliar ou travar, vai depender. E o mais legal, Samuel, suponho que você tenha estudado com mentores do lado de lá. Quando esses mentores estavam encarnados aqui, eles também não faziam nada, porque eles estavam aqui dentro da vida cotidiana e só estão como mentores porque estão do lado de lá. Então eles instruem você, você vem. Ao longo da vida, você cumpre sua tarefa e até amplia, ultrapassa o que você veio fazer. Quando você desencarnar, você pode estar melhor do que eles, porque enquanto você estava encarnado, você fez mais do que eles faziam quando estavam aqui. Então isso é de uma responsabilidade, cara, enorme. E ao mesmo tempo, o mais legal é você ter uma tarefa, fazer algo e não se achar missionário de coisa nenhuma. Você não é especial, coisíssima nenhuma, nem eu, nem ninguém. Você está no bolo aí com 8 bilhões de pessoas, ralando, você vai ao banheiro. Pô, você tem pensamento estranho, igual todo mundo. Agora a gente tem a grande luz da espiritualidade, que é a grande paixão da gente. Isso ajuda pra caramba, mas não torna nenhum de nós um Ramana Maharishi, um Rishi de lá, um Yogananda de jeito nenhum. Verdade. E filmes? A gente colocou como tema também filmes. Alguns desses, quais os filmes que para você foram mais marcantes e interessantes que você pode compartilhar? Cara, aqui? são Você assistiu muitos, muito, né? Tem muita gente que está assistindo a gente que também gosta muito, mas as séries de ficção científica, elas sempre me encantaram. Na minha época, eu nasci em 1961, Samuel. Eu vou fazer 62 em setembro, se eu chegar até lá. Então, eu cresci na década de 1960, que foi uma época de grande fermentação de séries de ficção, porque até a década de 50 tudo era Marte, aquela coisa toda. Na década de 60 surgiu o Star Trek, do Gene Roddenberry, o Jornada nas Estrelas, o Kirk, o Spock, o McCoy, o Scott, a Uhura, o Chekhov, né? E o Sr. Sulo. Os principais ali. Fãs, eu criança, brigava com meus irmãos para poder deixar naquele canal, eles queriam ver desenho, eu queria ver Jornada nas Estrelas, finalzinho da década de 60. E aquilo foi fantástico. Depois, com as outras que foram surgindo, a Next Generation do Picard e do Riker, né? Depois a Deep Space Nine com o Capitão Sisko, também muito boa. Depois a Voyager, que já não era tanto. Depois a Enterprise, que foi uma outra série. E agora tem mais duas que estão passando, que eu estou assistindo. Inclusive uma que está remontando a parte original. Muito legal. E aí, logo depois, surgiram séries que me encantavam, cara. O Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, sabe? Da Fox, na época, que também era do Irving Allen, que também era um produtor incrível. Tudo isso, eu criança, fermentando na cabeça. Ao longo da década de 70, essas séries foram sendo repetidas à exaustão, e eu vendo todas. Em 1977, o Star Wars, o Guerra nas Estrelas, também, né, do George Lucas, que aí também é uma outra franquia que eu também fiquei fã. E com o tempo avançando, já década de 90, o Stargate, né, o SG-1 e depois os derivados, os dois que tiveram, eu também peguei o Babylon 5, cara, pelo amor de Deus. Que maravilha. Então essas séries, elas sempre tiveram, eu tenho tudo isso hoje em DVD, porque com o tempo eu fiz questão e de vez em quando eu vejo tudo de novo. Essas séries, principalmente o Jornada nas Estrelas clássico, 1966, o primeiro ano, quando o Kirk ou o Spock descia, ele tinha um comunicador que ele abria e falava com a nave, aquele era o celular, cara. Já, naquela época, ele já tinha avançado, era como se fosse um celular. A tripulação da Enterprise era mesclada e tinha uma negra, que era Uhura. E o primeiro beijo interracial no cinema, na televisão, foi do Kirk com a Uhura. Então aquilo quebrava padrões de racismo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Depois as tripulações das várias séries do Star Trek tinham seres de outro planeta. O Spock era vulcano, e no início o Spock assustou o pessoal, porque como ele tinha orelhinha pontuda, fanáticos religiosos associavam ele com o diabo. Lá naquela década de 60, aquele cinturão evangélico americano, o pessoal
abominava o Spock, até que se acostumaram com ele, Uhum. ver que era um personagem inteligentíssimo. Tudo isso, para mim, me fermentou muito a mente para sempre manter a ideia aberta para o espaço, e gerações e Uhum. gerações de jovens de lá para cá passaram a se abrir para a questão extraterrestre, até como uma possibilidade que gerações anteriores não cogitavam. Então eu acho que os filmes de ficção científica, eles foram preparando parte de algumas gerações para admitir a presença extraterrestre, e esses filmes estão aplainando caminhos. Até hoje, outros filmes também, Sim. até que chegue uma hora que role realmente um contato tete a tete. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.